Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio de Conversas de Café. O meu nome é Francisco Batalha e comigo tem Daniel Ferreira e Pedro Fortuna. No episódio de hoje vamos falar das eleições legislativas regionais dos Açores. Daniel, achas que o facto do Chega ter conseguido 2 lugares na Assembleia dos Açores é uma previsão do que pode vir a ser o futuro em Portugal continental? Antes de mais, olá a todos, e é bom estar de volta ao podcast. Gostava de acrescentar isto só para começar. Bom, o Chega teve um resultado que, da perspectiva do próprio Chega, acaba por ser positivo, não é? Conseguiu eleger logo 2 deputados regionais, e eu acho que, de certa forma, embora não possamos, digamos, extrapolar os resultados dos Açores e dizer que são semelhantes aos resultados das próximas eleições legislativas, por exemplo, acaba por ser um sinal, não é? Especialmente a ascensão de partidos como, não tanto o PAN, mas mais o Chega e a Iniciativa Liberal, mas neste caso específico o Chega, que teve um grande aumento, até porque acho que não tinham concorrido nas últimas. Um, sim, acaba por ser um sinal de crescimento, como também já indicam as sondagens mais recentes para as eleições legislativas, que lhes dão um aumento muito considerável na votação. Não, isso sem dúvida, e acho que apesar do Chega ter subido, não me parece que vá refletir, quer dizer, exatamente aquilo que se passa no continente, mas acho que mais importante também será talvez vermos depois, por exemplo, as eleições presidenciais e perceber quanto é que André Ventura terá, que resultado é que ele terá nessas eleições, e acho que aí será talvez um bocadinho mais próximo do assunto, apesar de nas eleições presidenciais também nunca termos vários candidatos de várias áreas, não ser tão bem estabelecido como os partidos em si. Mas e Um, deixa-me só acrescentar que o André Ventura parece-me a mim que enquanto candidato individual pode ter até mais apoio do que o partido Chega, parece-me. Concordo, mas não achas que, por exemplo, que o Chega ainda é muito o partido do André Ventura? E, por exemplo, agora conseguir nos Açores dois deputados, na qual André Ventura não é candidato a nenhum dos cargos. Portanto, ele, no fundo, conseguiu fazer com que o seu partido elegesse 2 pessoas, como é óbvio que ele fez campanha, evidentemente, como líder partidário, como todos os líderes partidários o fazem. Mas ele consegue fazer eleger 2 deputados, a primeira vez que vai a umas eleições, e ele não é candidato às mesmas. Pá, achei interessante e um bocadinho também preocupante, mas foi sem dúvida um excelente resultado para ele. Sim, 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 disso não há qualquer dúvida. Pedro, pegando agora naquilo que tu estavas a dizer de ter sido um excelente resultado para o André Ventura, queria-te perguntar se tu achas que a direita pode considerar estes resultados uma vitória ou uma boa vitória. Sim, quer dizer, a direita no geral, sem dúvida que sim, houve partidos que desceram, houve partidos que subiram ligeiramente, mas honestamente os partidos que já se encontravam representados manteve-se mais ou menos os números, o PS e o PSD desceram cerca de 2%, dos votos, o CDS cresceu 1,5%, que é bastante bom, teve 7% do total, se tivesse isso a nível nacional seria bastante positivo para eles, no princípio não será o caso. E por isso é que também não é de todo representativo, os Açores não são todos representativos daquilo que é nem Portugal continental, nem Portugal como um todo. Mas sim, também temos o Partido Popular Monárquico a eleger 2 deputados, apesar de um deles ser em coligação com o CDS, mas não obstante, elegem 2 deputados. E a verdade é que a direita conseguiu, sem contar com o PAN, que pronto, está ali num centro que não é bem direita nem esquerda, mas hipoteticamente poderia fazer acordos tanto à direita como à esquerda, presumo. A direita acaba por ter maioria absoluta nos Açores, apesar de, como é óbvio, tem que ser acordos entre muitos partidos, PSD, CDS, Partido Popular Monárquico, Chega e Iniciativa Liberal. São muitos partidos para se fazer um acordo, que eu não sei até que ponto é que isso poderá ser muito possível, mas já falaremos melhor sobre isso daqui a bocado. Sim, e em relação à direita ter tido uma vitória, é assim, parece-me que a direita como um todo teve inequivocamente uma vitória, tal como
por exemplo, por ter tirado o PS do poder, tal como em 2015 a vitória da esquerda não foi ficar em primeiro nas eleições, foi conseguir formar uma maioria. Porque recordo que o PS até ficou em segundo, etc, etc. Pronto, as pessoas lembram-se. Agora, claro que depende da direita, não é? O PSD e o CDS não tiveram propriamente vitórias retumbantes e o que aqui é mais interessante, digamos assim, é a iniciativa liberal e o Chega terem aparecido sem um prejuízo para a direita como um todo. E agora, com esta maioria formada, bom, sim, parece-me evidentemente que foi uma vitória, embora talvez partidos como o CDS estejam um bocado mais contentes do que deviam, porque o CDS não teve propriamente um resultado excelente. Sim, a direita teve uma vitória nestas eleições e acho que não há grandes dúvidas acerca disso. Então deixa-me só lançar aqui uma pergunta. O Chega, já antes do final das eleições, esfregava as mãos de contente a dizer que iam ser a terceira maior força política nos Açores e o CDS acabou por ficar a terceira maior força política nos Açores. Vocês acham que isso é uma boa vitória para o CDS? É no sentido em que o CDS continua a ser, pelo menos nos Açores, um partido que só não é maior à direita do que o PSD. E isso quer dizer, pelo menos na realidade açoriana, parece-me ser algo positivo para eles. Embora haja a situação do Partido Popular Monárquico, que acho que está quase ao mesmo nível, mas recordo que o Partido Popular Monárquico tem muito mais tradição e muito mais envolvimento com a população dos Açores do que com a população nacional, e até houve muita gente surpreendida, como é que os monárquicos, não sei o quê, não é assim tão surpreendente, eles têm uma força maior nos Açores do que no resto do país. Sim, eu acho que é um bocadinho por aí. Acho que, quer dizer, é importante para o CDS ter mantido, de certa forma, esse seu lugar, especialmente porque tem mais um deputado, portanto, independentemente em termos de votos e em termos relativos de percentagem de votos, a diferença não ser grande entre o CDS e o Chega, mas pronto, teoricamente, e é importante manter essa É ideia uma de vitória que, moral, não é? pois é isso, mais do que outra coisa qualquer. E só não é tão moral porque de facto tem mais um deputado, portanto, já dá para ter um bocadinho mais de influência a todo o nível naquilo que vai passar nos Açores durante os próximos anos. Mas quer dizer, não deixa de ser não deixa de ser claro que também desceram desde as últimas eleições, portanto, nesse sentido não é propriamente uma grande vitória. A única vitória moral é essa, é que não desceram tanto nos Açores como desceram, portanto, a nível nacional. Mas pronto, isso poderá ser considerado uma vitória e poderão potencialmente fazer parte de um governo ou viabilizar um governo portanto, aí terem uma influência relativamente grande na política açoriana. Quer dizer, pronto, será em princípio uma vitória, mas também não sei se seria também a grande vitória que o Chicão precisava neste momento. Quer dizer, uma grande vitória teve André Ventura, que foi dos 0 aos 5 na sua primeira vez. Portanto, isso de facto é uma vitória. Pedro, deixa-me então pegar agora aqui num tema que tu referiste, que é o formar governo. Vocês acham que vai ser difícil a formação de um governo nos Açores, considerando a quantidade de novos partidos que entraram agora nestas eleições? Sim, eu acho que não difícil, será certamente. Até porque e o facto de haver mais partidos, como é óbvio que não ajuda, porque são mais acordos e mais pessoas que têm que ser satisfeitas e que têm que ver as suas exigências satisfeitas. Isso, como é óbvio, é sempre muito mais difícil negociar, por exemplo, no caso do PSD, com 3 ou 4 partidos, do que negociar, por exemplo, só com o CDS, ou só com o CDS e com o Partido Popular Monárquico. Mas também é importante perceber, por exemplo, até que ponto é que o Chega, André Ventura disse imediatamente que não tinha interesse nenhum, logo a seguir às eleições, em formar governo. Agora já teve uma reunião com o vice-presidente do PSD a nível nacional, não a nível dos Açores, provavelmente sobre esse assunto. Portanto, se o Chega também não apoiar, a direita também não tem maioria absoluta no Parlamento.
O problema é que a esquerda também não tem, e a esquerda não tem maioria absoluta no Parlamento de forma rigorosamente nenhuma. Portanto, terá que um partido de direita viabilizar de alguma forma um governo do PS para que possam formar governo. E isso será uma coisa que o Chega nunca fará. Sim, não, mas nunca terá que ser o Chega. Por exemplo, o CDS já o fez. O PSD, em princípio, quer dizer, também já o fez a nível nacional. Nos Açores nunca o fez, mas também poderia fazê-lo. Mas quer dizer, Não... era um suicídio para o PSD render-se ao Bloco Sim, quer Central nos dizer, Açores. mas exato, portanto, não faz muito sentido que a direita o faça. O CDS não fazia grande sentido, apesar de já o ter feito há mais de 20 anos, mas não me parece que fizesse qualquer sentido. O PSD, idem, aspas, aspas, até porque pode de facto formar governo e fazer uma geringonça ao contrário. O Partido Popular Monárquico também não vejo o benefício. O Chega, evidentemente, não faria. Pá, e Iniciativa Liberal também, quer dizer, não, acho impossível. Portanto, acho que teria que ser, quer dizer, através de abstenções, através de qualquer desses métodos. Não faço a mínima ideia como é que o PS poderá minimamente formar governo. Daniel, queres comentar este assunto? Sim. Em relação à formação do governo, nós conseguimos ver claramente uma maioria à direita e uma minoria à esquerda, mas acho que é muito redutor, especialmente em eleições regionais, olhar para as coisas assim. Quer dizer, nós temos até em Portugal continental várias autarquias onde a CDU e o PSD governam em conjunto, etc. Portanto, eu não sei qual é o estado de espírito dos partidos e parece-me que não há nada de impossível depois destas eleições. Por exemplo, se todos os partidos estiverem com um estado de espírito anti-PS, nesse caso, mesmo uma eleição, não, uma maioria que envolva até o Bloco de Esquerda com a direita, excluindo talvez o Chega, não me parece impossível, tal como não me parece impossível uma maioria de direita. E também não me parece impossível o PS negociar, por exemplo, com o CDS ou o PPM, embora a posição do CDS nos últimos, digamos, 10 anos se tenha alterado um bocado e se tenha distanciado relativamente, não. Distanciou-se efetivamente do PS e foi mais para a direita. Mas ainda em relação a isso, eu gostava de acrescentar alguma coisa que agora não me lembro. Eu também agora também me lembrei de uma questão que era que eu acho que se calhar também fazia sentido falar, que era mais uma vez aquilo que também estávamos a falar há bocadinho, que era, será sempre necessário à direita ter o Chega? E é interessante como a nível nacional isso foi logo, quer dizer, foi de certa forma sempre colocado de parte por parte do PSD em várias ideias e até provavelmente, especialmente para Rui Rio, perderia muito a sua base de apoio, até mesmo dentro do PSD, se fizesse, obviamente a nível nacional, se utilizasse o Chega para fazer governo. E por outro lado, acho só curioso e interessante como é o próprio Chega que diz impossível, depois entretanto já é possível, até aqui é razoável, é política, normal, nada contra, mas não deixa de ser interessante como, quer dizer, poderá ser agora nos Açores, isto demorará algum tempo, portanto teremos que esperar para ver o que é que se concretiza exatamente. Mas como é óbvio que não é de todo estranho pensar num PSD, CDS, Partido Popular Monárquico e Iniciativa Liberal, são partidos com ideias e ideologias relativamente próximas. A Iniciativa Liberal também nasce um pouco de dissidentes do CDS e do PSD, portanto até aqui não parece que haja grandes conflitos. E apesar, agora, entre o Chega e o PSD e o CDS, em princípio, e esperemos nós, quer dizer, há certas diferenças e certas divergências que não sei se serão assim tão fáceis de ser ultrapassadas, ou pelo menos que não deveriam ser. A questão é até que ponto é que é assim tão importante formar governo e termos o Chega finalmente, quer dizer, suponho que não fizesse parte do governo regional, mas a apoiar um governo, apesar de que a nível local, não é? Era um bocadinho. Se calhar estamos a caminhar um bocadinho a passos largos, demasiado largos, não é para termos um partido de extrema-direita neste momento a fazer governo, pronto, um governo regional em Portugal.
Mas quer dizer, por outro lado, pode ser que isso de certa forma leve as pessoas a perceber, especialmente os eleitores de direita, que para formar maiorias de governo, votar no Chega pode se tornar um empecilho. E acho que estas eleições podem dar para as pessoas perceberem isso, especialmente se houver problemas na formação do governo. Não sei Eu se. acho que isso só seria mais verídico se o Chega oferecesse resistência em relação à formação do governo. Sim, mas Não, mas o Chega já ofereceu e deixou de oferecer, pronto. As e palavras andamos deles. nesse jogo político. Eu não sei, eu acho interessante, porque acho que a política açoriana, acho que quer dizer, pronto, 90% de Portugal em princípio não quer saber. Mas eu, curiosamente acho que estas eleições são muito interessantes por causa disso. Primeiro porque temos um Parlamento completamente dividido, mesmo ao meio, entre esquerda e direita. Não há de todo uma Sim. maioria evidente. E depois não só não há uma maioria evidente, como para a direita, ok, teve a sua vitória, parabéns, ser o PS do poder e tal, o PS não teve maioria absoluta, deixou 7%, ok, fantástico. Mas é um bocado aquilo que tu estavas a dizer, quer dizer, para os eleitores de direita, a que custo? A que custo é que, não é, para um eleitor do PSD, da Iniciativa Liberal e do CDS, e pronto, Partido Popular Monárquico, apesar disso depois não irá ter grande reflexão a nível nacional. Uhum. Será que um eleitor do PSD acha aceitável que mesmo regionalmente o PSD tenha acordos com o Chega, não é? Quer dizer, eu não sei se isso politicamente, depois a nível nacional, não poderá ter não é, um impacto um bocadinho maior do que seria de esperar. E depois, quer dizer, ainda há questões um bocado particulares em Portugal. Por exemplo, um partido liberal, digamos, num país comum, talvez pudesse viabilizar um governo do PS. Só que nós temos esta particularidade em Portugal e em Espanha também há um bocado com os Ciudadanos, que é os partidos liberais só falarem com a direita e não falarem com os partidos de centro-esquerda. E acho que isso também pode estar a criar algumas dificuldades à formação de um governo minoritário do PS nos Açores. Sim, é verdade, seria a iniciativa liberal seria suficiente para que o Bloco de Esquerda e com o PAN haver a tal maioria absoluta necessária para o PS continuar. Agora a questão é que é um bocadinho isso, acho que E daria para trocar o. Diz. não, eu só queria terminar mas na verdade isto é de facto muito interessante, porque experimento, independentemente do que é que aconteça, seja o PS ou seja o PSD a liderar governo, qualquer um destes partidos vai ter que fazer enormes cedências a muitos outros partidos. O PS ao Bloco de Esquerda, ao PAN e depois ao CDS, ou ao Partido Popular Monárquico, pronto, o que é que seja, mas se for o PSD, terá que fazer ao CDS, ao Partido Popular Monárquico, ao Chega, à Iniciativa Liberal, ou então trocar um destes pelo PAN. É muita gente para fazer cedências, é muita gente para tentar conjugar, e eu acho que isso é que é um bocadinho difícil. Conseguir conjugar estas ideias de todos estes partidos, eu não sei até que ponto é que será assim tão fácil conseguir fazer um programa, conseguir fazer um governo que consiga conjugar todas estas ideias, e algumas delas muito diferentes entre elas. Mas quer dizer, é a democracia, tem de se criar soluções. Já há gente a falar num cenário de eleições antecipadas e etc. Quer dizer, eu acho que não é necessário. Sim, quer dizer, e Procurar curiosamente soluções dentro deste. nunca aconteceu, nunca nem nos Açores nem na Madeira, penso eu. Nunca houve eleições Mas antecipadas, portanto. sempre foram muito. Sempre houve uma bipolarização, não é? Entre o PS e o PSD. Nunca houve uma grande divisão de votos. Portanto, não. Sim, isso claramente. E agora, quer dizer, mas isso também. Agora aqui parece mais uma questão de aquilo que se passou a nível nacional reflete-se depois nos Açores. Quer dizer, vemos muitos partidos a entrar este ano Já vamos na falar Assembleia disso. dos Açores. Temos o Chega, temos a Iniciativa Liberal, todos estes. E o PAN, penso eu, que também entrou. Sim, O acredito que PAN. sim. Para não ter certeza. Exato, o PAC também entrou, portanto temos muitos partidos novos tipo no Parlamento dos Açores. Eu acho que isso é mais um reflexo daquilo que é a nova política nacional desde não bem 2015, mas especialmente desde 2019.
Mas Mas Daniel, acho que ficaram estamos aqui... surpreendidos com começou em esta. 2015 esse processo. O quê? Começou em 2015 esse processo de Sim, mudança sim, claro, da com o PAN. política nacional. Ficaram surpreendidos com esta fraturação tão radical da Assembleia dos Açores. Quer dizer, surpreendido não sei, até porque, pronto, como devem calcular, também não sou propriamente um especialista em política açoriana. Mas pela história e pela história eleitoral dos Açores é claramente estranho, não é? Porque nós assistimos muito, tal como o Daniel estava a falar, a uma bipolarização entre o PS e o PSD muito maior do que a nível nacional, apesar de existir, o Parlamento Nacional sempre teve muito mais partidos e com uma representação minimamente relevante de partidos que não eram o PS e o PSD, mas de facto nos Açores essa bipolarização sempre foi claríssima, tanto no início com governos do PSD, com maiorias absolutas do PSD, como nos últimos 15 anos, especialmente com Carlos César e Vasco Cordeiro, as maiorias absolutas do PS sempre de facto houve muito essa bipolarização. E agora do nada 4 partidos novos no Parlamento, um Parlamento completamente partido ao meio, nunca aconteceu em Portugal e muito menos nos Açores. Sim, sim. Mas Daniel, eu acho que estamos aqui a fugir a uma questão também interessante, não é? Falta aqui um partido. Diga. Não é? Exato, era isso que eu ia perguntar agora. Que era entraram muitos partidos novos, mas acabou por sair do Parlamento açoriano a CDU. Daniel, o que é que tu tens a dizer em relação a isto? Bom, eu não sei porque é que eu em particular tenho que comentar a questão da saúde adiante. É assim, obviamente trata-se de um resultado mau para a CDU que vem complementar aquilo que vem sendo a tendência desde 2015, onde ia havendo uma ligeira recuperação de eleitores e desde 2015 tem sido uma queda a pique. Recordo que a CDU e em particular o PCP teve o seu pior resultado sempre nas eleições presidenciais. Penso nas eleições autárquicas também, não a nível de câmaras municipais, mas a nível de votos globalmente. Também nas eleições europeias teve uma grande queda e agora nas eleições regionais dos Açores também. E, claro, nas legislativas em 2019 também teve o pior resultado da história. E quer dizer, isto também é uma das coisas que se refletiu na política açoriana, mas que tem a ver, obviamente, com aquilo que se passa em Portugal. A CDU e o Bloco de Esquerda são demasiado colados ao PS e isso tem levado a um declínio eleitoral que é mais evidente na CDU, que só em 2004 não tinha tido representantes, penso eu em 2004, na Assembleia Regional dos Açores. Só que nessa altura ainda não havia tantos deputados como existem agora. E houve uma quebra, particularmente na Ilha das Flores, onde a CDU tinha ficado em primeiro e agora mudou de candidato e portanto, caiu. E também perdeu no círculo de compensação para o PAN, porque o PAN foi quem conseguiu eleger assim o seu deputado. E quer dizer, obviamente trata-se de um mau resultado e obviamente a CDU precisa de rever aquilo que tem sido o seu plano e aquilo que tem sido a ação política, não só regionalmente, mas também em todo o país. E aqui extrapolando um bocado para a política nacional, o Bloco de Esquerda já se apercebeu disso, já se começou a distanciar do PS, até anunciou o voto contra no Orçamento de Estado, enquanto a CDU optou pela abstenção, talvez, na esperança de conquistar alguns antigos eleitores do Bloco de Esquerda, mas parece-me que este caminho não vai levar a um novo crescimento eleitoral. Sim, também, isso eu concordo, mas também não acho que. Também não sinto que se possa tirar. Também não sinto que se possa tirar muito das eleições dos Açores para aquilo que será, sei lá, as próximas eleições legislativas em 2023, mesmo as eleições autárquicas para o ano, ou por exemplo, os resultados eleitorais de João Ferreira. Acho que não tem rigorosamente nada a ver. Mas quer dizer, culminar uma série de... Sim, mas também quer dizer, também, a CDU também nunca teve grandes resultados nos Açores, portanto.
Mas teve um representante. Sim, mas também nunca teve também resultados brilhantes nos Açores, portanto também não é de todo, nunca foi minimamente relevante, teve sempre 2 deputados no momento em que teve, o seu melhor resultado foi em 2000, em que tem 5% dos votos, o que quer dizer a nível nacional seria o resultado, quer dizer, chegou a ter 2.3, 1.9, quer dizer, se a CDU tivesse 1.9% dos votos a nível nacional, que pronto, não é? Portanto, também acho que a partir do momento em que o melhor resultado é 4.8, acho que também não reflete minimamente. Mas concordo plenamente com a tua análise sobre a questão da geringonça desta não é bem mal mas deste apoio e desta conivência com o PS. Claramente, pelo menos é isso, o Bloco de Esquerda, isso foi que o PCP também já ter percebido, assim, no geral, que não tem sido muito benéfico, pelo menos do ponto de vista eleitoral, e que se tem perdido muito. Claro que para o país foi positivo, mas honestamente, aquilo que se tirou positivo da geringonça, no fundo, esses votos andam-se a manifestar no PS e não no Bloco de Esquerda e no PCP. Ninguém tem olhado para a geringonça e falado, sim senhor, bom trabalho. Antigamente diziam que o país está melhor, mas os portugueses estão pior, agora os portugueses estão melhor, mas o partido está pior. Quer dizer, Pois mais ou é, menos. exato, e eu acho que é isso. Infelizmente, quer dizer, para a CDU e para o Bloco de Esquerda, não se tem refletido, não tem havido essa transição, não tem havido o apoio e a opinião dos portugueses. É muito bem, sim senhor, geringonça e tal, parabéns, sim senhor, bom trabalho. Mas esse bom trabalho Mas é sempre palmas, muito... não é votos. Exato, é palminhas e é sempre tipo, pá, pronto, olha, parabéns, mas os meus votos vão para o António Costa. E esse é que é o problema da esquerda, é que esses votos andam a ser distribuídos, não está a ser dado esse apoio depois de volta nem à CDU, nem ao Bloco de Esquerda. E, portanto, pá, quer dizer, honestamente, o partido também não vive sem votos. Portanto, quer dizer, é muito bonito, muito bonito, muito E ainda bonito. mais abstencionistas, alguns votos Claro. no PAN. Exato, é muito bonito esta coisa de parabéns, parabéns, mas é isso, palminhas não ganham eleições, portanto, como é óbvio Claro. que tem que mudar alguma coisa, mas também, quer dizer, isto agora, não entrando muito por aí, mas acho que quer dizer, o PCP também se absteve e teremos certamente a oportunidade para falar sobre isto noutros programas com mais detalhe. Mas também acho que... Deixa-me interromper, deixa-me fazer aqui só uma última pergunta, só para depois também não estendermos o programa demasiado. Uhum. Esta é mais para ti. Pedro, achas que isto que aconteceu é mais uma reflexão do que aconteceu em 2019, como vocês disseram até agora, ou uma previsão do que pode vir a ser em 2023? Quer dizer, especificamente nos Açores, acho que é mais uma. Tirando como é óbvio a parte da CDU, porque pronto, como já dissemos os dois, não tem nada a ver com aquilo que se passa. Isto agora nem é uma reflexão do que aconteceu em 2019, porque a CDU não saiu do Parlamento em 2019, nem será certamente uma previsão daquilo que aconteceu aquilo que acontecerá em 2023, porque a CDU também não há de sair em 2023 do Parlamento. Agora, relativamente a esta, quer dizer, o PS ter perdido votos, não é claramente uma reflexão de 2019. Portanto, há certas coisas que, como é óbvio, nós podemos tirar. A entrada de novos partidos é interessante. Iniciativa Liberal e Chega, especialmente, o PAN também, mas especialmente a Iniciativa Liberal e Chega por sua primeira vez que se candidatam. E, portanto, quer dizer, será em princípio positivo para estes dois partidos perceberem que têm apoio não só a nível nacional, como já se percebeu nas eleições legislativas, mas também nestas eleições regionais, onde seria evidentemente muito mais difícil e onde historicamente os partidos pequenos não têm tanta facilidade, a não ser, como é óbvio, o Partido Popular Monárquico, mas por razões históricas que o Daniel também já falou, será certamente um grande impulso, tanto para a Iniciativa Liberal como para o Chega, perceber que, de facto, se podem começar a afirmar cada vez mais enquanto forças políticas relevantes, não só no Parlamento, mas quem sabe, mas agora também nos Açores, quem sabe também agora em 2021, no final do ano, nas autárquicas, elegerem alguns vereadores, quem sabe
elegerem um ou outro presidente junto, um ou outro presidente de Câmara. Portanto, acho que é importante para estes dois partidos solidificarem os seus, portanto, a sua base eleitoral e o seu poder, no fundo, no geral. Agora, e só mesmo para terminar, se de facto alguma coisa demonstrou, foi, por exemplo, só esta questão, a Aliança não elegeu ninguém e teve um quarto ou um quinto dos votos um quarto dos votos da Iniciativa Liberal. O LIVRE, por exemplo, ainda teve menos. Portanto, o LIVRE que elege um deputado nas eleições legislativas e depois nos Açores tem 362 votos, quando o PAN, que é o último partido a eleger, tem 2004. Portanto, claramente, também não é que isto possa extrapolar nada, mas o LIVRE claramente não solidificou a sua base eleitoral de todo. Sim, em relação a se isto é uma reflexão dos resultados de 2019, pronto, em relação à pergunta em si do Batalha, para não querer fugir muito ao tema, quer dizer, é como disseste, os partidos, digamos, pequenos, por agora são pequenos porque em princípio vão crescer, o PAN, a Iniciativa Liberal e o Chega, terem aparecido, é claramente uma reflexão daquilo que se passou em 2019. Para as legislativas de 2023 ainda muita coisa vai mudar, nem sequer sabemos se vamos ter legislativas antes ainda, portanto parece-me que não acaba por ser uma previsão para umas próximas legislativas. Agora, claro que para as autárquicas, particularmente nos Açores, não é? Porque as eleições autárquicas também existem nos Açores na mesma altura, acaba por ser obviamente, quer dizer, indicativo. Pode ser que haja pessoas a mudar o seu sentido de voto, sei lá, pessoas que votaram nos partidos e que entretanto se arrependem por causa da formação do governo ou das ações do novo governo ou de qualquer outra coisa. Pode haver pessoas que não votaram num certo partido e que agora vão votar porque perceberam que afinal deviam, etc. Pronto, essas coisas normais. Sendo que, obviamente, o declínio do PS me parece a mim mais devido às suas ações enquanto governo maioritário. Recordo que o PS não tinha o apoio de nenhum partido agora, atualmente. É obviamente mais um reflexo daquilo que tem sido a gestão do PS nos Açores do que daquilo que tem sido a gestão do PS em Portugal, até porque nas sondagens para as eleições legislativas o PS não teve grandes subidas nem grandes descidas, penso eu, talvez uma ligeira variação. Se ninguém quiser fazer mais nenhum comentário, acho que podemos acabar agora aqui o programa. Sim. E assim, com esta última reflexão sobre as eleições dos Açores, acabamos mais um episódio de Conversas de Café. Obrigado e até à próxima.